Bom, espero que você esteja preparado para assistir um vídeo, um conteúdo que realmente vai mudar a tua vida. Kleber, mas todos os vídeos aqui do canal eu gosto muito, a maioria muda a minha vida. Que bom que você pensa assim, eu fico muito feliz, muito honrado, muito grato, inclusive. Mais ainda se você deixou o joinha, mais ainda se você se inscreveu e ainda mais se você ativa as notificações, ou já ativou, se você conferiu se está inscrito e se ativou as notificações, porque eu vou te falar que eu assisto muito YouTube e eu penso que eu estou inscrito num canal e eu não tô. Eu só tô lá e tal, assistindo os vídeos, quando eu vou ver eu não tô inscrito. Então, se você puder conferir aí, cara, o que vai acontecer nesse vídeo? Eu vou te explicar a importância do lúdico, vou te explicar o que é o lúdico, por que isso muda a tua vida, por que isso torna a tua vida muito mais fácil com o seu cachorro, por que teu cachorro tem muito mais chances de se desenvolver de maneira saudável e equilibrada e experimentar as coisas que ele tem que experimentar de uma forma que não cause problemas para você ou que minimize os problemas que você vai ter que enfrentar, porque se você tem um cachorro, é natural que tenha algumas coisas que sejam percebidas como possíveis problemas. Então esse vídeo realmente vai mudar a tua vida e fica aí o alerta, né, de que tem um link na descrição para você falando a respeito de um conteúdo que será complementado ainda em 2023 com um conteúdo extra que vai ser um curso embasado nisso aqui que eu vou te falar, que é muito inicial, muito comecinho mesmo. Vou fazer uma pesquisa ainda mais ampla, baseado nisso que eu vou te trazer, baseado nas coisas que já tem no curso Melhor Tutor do Mundo, que é esse link que tá na descrição, tem uma oportunidade aí para você. Então se liga, presta atenção aqui, fica comigo até o final que vai valer a pena. Cara, o que é o lúdico? Lúdico é a forma como o cérebro do mamífero aprende sobre o mundo inicialmente, ou seja, a forma mais primária de aprendizado e de colher consequências das próprias atitudes. É a forma mais primária. É uma forma que não envolve diretamente e externamente tentativa de controlar comportamento. É pura e simplesmente o cérebro funcionando e sendo refém, entre aspas, dos estímulos externos. E aí, para deixar mais claro e embasar aqui o que eu vou te falar, no treino tradicional e no treino da dominância... Kleber, qual que é a diferença do treino tradicional e do treino da dominância? Aqui no nosso vocabulário, na nossa didática, o treino tradicional é esse que não tem nem planejamento, nem começo, nem meio, nem fim. É tipo, eu tô com um problema aqui, o cabra vai na tua casa, a moça, a adestradora vai na tua casa e fala, vamos fazer 2-3 meses de adestramento aqui e a gente vai ver o que dá. Ou então te promete de fato que vai resolver o problema dentro de um prazo específico, que basicamente é impossível para a maioria dos problemas. Você vai entender com esse vídeo que 2-3 meses é só o começo da jornada da vida do cachorro. Esse é o treino tradicional. O treino da dominância é aquele que inviabiliza todo e qualquer comportamento que seja percebido como inadequado. Você não pode levar o teu cachorro para correr porque ele tem 4 patas. Se ele tem 4 patas, ele vai perceber que ele corre mais rápido que você, logo ele será dominante nessa relação. O cachorro não pode morder, porque se ele morder, ele vai descobrir que ele pode se tornar agressivo, logo ele vai se tornar dominante. O cachorro não pode... O cachorro não pode. O cachorro não pode fazer carinho no cachorro, porque senão ele vai ser dominante. Realmente uma compreensão bastante porca a respeito do que é o cérebro de um mamífero, mais ainda do que é o relacionamento entre humanos e cães. Não estamos aqui para falar disso, apenas precisava contextualizar. Então, dito isso, o cérebro do mamífero experimenta coisas, assim como o meu e o seu, que somos mamíferos também, né? Então, tem duas formas primárias de exercer influência no cérebro de um cachorro. A primeira é interna, a segunda é externa. Internamente, você só tem dois artifícios para mexer com a percepção interna do cachorro, que é fazer ele passar fome e passar sede. Se você fizer teu cachorro passar fome e passar sede, eu tenho absoluta convicção de que você vai ser o dominante da relação, porque afinal é você que controla água e comida, então você é o dominante da relação, né? E aí o seu cachorro realmente ele vai ficar fissurado, obsessivo com você, porque você é a única pessoa no mundo capaz de suprir as necessidades internas. Um cérebro que está voltado para atender necessidades internas que são basais, fome e sede, e até num segundo nível, um estágio mais avançado aí, conforto, proteção, segurança, mas essas duas necessidades básicas, esse indivíduo de fato não tem muito motivo para ficar antenado com demandas externas, com estímulos externos, exceto se os estímulos externos, o lugar onde você guarda comida e o lugar de onde você pega a água para o teu cachorro, chamarem a atenção dele. Logo, mesmo o controle interno, as tentativas de exercer controle interno da forma como o cérebro do cachorro percebe o mundo, vão ser frustradas, porque o cachorro também não é nenhum idiota e logo ele vai entender de onde sai a comida e de onde sai a água. O que nos deixa a segunda tentativa de exercer controle, de exercer influência no cérebro, que são os estímulos externos. E os estímulos externos, meu amigo, minha amiga, eles são involuntários, eles acontecem quer você queira ou não, quer você tente controlar todos eles ou não.
eles simplesmente acontecem. Um vento que venta traz um cheiro que você não consegue perceber, mas o seu cachorro consegue. Um barulho que barulha, um som que faz barulho, um som que faz som, né? Um estímulo auditivo, ele pode ser percebido com maior ou menor intensidade dependendo da aptidão genética, dependendo da característica da raça. Então tem várias coisas que acontecem e que influenciam externamente o teu cachorro e que modificam a forma como o cérebro interage com o mundo e que, portanto, modificam o padrão de comportamento que o teu cachorro vai mostrar. Tá? Então você aí, tutor, você tutora, tem muitas opções para controlar o externo de uma maneira que não te deixe louco, não te deixe neurótico, não te deixe neurótica, não te deixe ansioso e mais ainda de uma maneira que seja saudável para você e para o seu cachorro, que convide o seu cachorro, que permita que o seu cachorro manifeste comportamentos que são aqueles desejados por você tutor, por você tutora. Beleza, feito esse preâmbulo, a gente está falando muito do basal de como funciona o cachorro e sim daquilo que é o lúdico e daquilo que vem antes, inclusive, das tentativas de desenvolver comportamento através do lúdico. Então, em poucos minutos de vídeo aqui você já entende como é que funciona o cérebro do teu cachorro de uma maneira muito simplificada, né? Esse conteúdo que eu trouxe aqui é bem simplificado. Beleza, qual que é o papel do lúdico? Isso vai ficar pro final. Antes da gente falar disso, eu preciso fazer aqui um adendo para a gente poder introduzir o que é o lúdico e a importância do lúdico. Tem um negócio que se chama raça. Conhece raça? Ah, tem um Border Collie, tem um Lhasa, tem um Shih Tzu, tem um Doberman, tem um XYZ. O que são raças? Raças são triagem genética, são seleção de comportamentos específicos, desejados, que acabou culminando no que a gente chama de raças de cachorros hoje em dia. Qual que é o negócio da raça? Ela traz previsibilidade, você seleciona determinados comportamentos, ou o ser humano selecionou determinados comportamentos, e esses comportamentos se tornaram mais previsíveis à medida em que o ser humano foi entendendo e lapidando esse funil genético. E isso é uma faca de dois gumes. Por quê? Porque se por um lado eu tenho um cachorro ótimo para fazer um trabalho de pastoreio, por outro eu tenho um cachorro que é ótimo em fazer trabalho de pastoreio. E sendo geneticamente selecionado para fazer um tipo de trabalho, ele também tem determinadas aptidões de comportamento ou determinadas tendências de comportamento que serão mostradas com maior intensidade e com maior frequência. Kleber, onde você vai chegar em algum lugar com esse conteúdo? Ou tipo, você vai ficar só me enrolando aqui? Sim, eu pretendo chegar em algum lugar com esse conteúdo. Qual que é o negócio? Vamos entender como é que funciona o filhote, ou o que o filhote deveria estar fazendo no convívio com os irmãos, e aqui o papel das raças vai ficar muito claro para você. Isso que a gente chama hoje de cachorro, um dia foi um animal selvagem chamado lobo, Canis lupus. E o lobo tem tudo isso que o seu cachorro de raça tem na sua casa. O lobo tem tudo isso que a Wendy, que a Lhasa, tem aqui, que ela mostra para mim desde filhote. O lobo tem tudo aquilo que o Border Collie mostra desde filhote. O lobo tem tudo aquilo que o Golden mostra desde filhote. Alguns indivíduos com maior propensão a um determinado leque de comportamentos, outros indivíduos com determinada propensão a outro leque de comportamentos. E assim, nessa seleção é que foi feita a raça, que foram feitas as raças. O que o filhote de lobo estaria fazendo, né, até os 4 a 5 meses de vida, seria testar o que ele sabe fazer, descobrir o que ele sabe fazer e descobrir como outros indivíduos da ninhada e até mesmo do convívio social dele ali, os lobos adultos, ele estaria descobrindo como que esses outros indivíduos operam. É assim que funciona o mamífero. Não adianta você ficar tentando controlar como o seu cachorro faz as coisas, porque basicamente só vai deixar ele frustrado e a frustração vai gerar ansiedade e a ansiedade vai intensificar padrões de comportamento. E é tentando combater e inviabilizar comportamento que você intensifica comportamento. Então, se você chegou no momento do vídeo e descobriu que o que você faz ou veio fazendo até aqui não trouxe resultado, é porque você tentou controlar comportamentos para que eles não se manifestassem. Isso está, do ponto de vista de aprendizado, incorreto. Então, esses lobinhos aí estariam fazendo o quê? Testando uma amplitude gigantesca de possibilidades de comportamento. Aí veio o ser humano e fala o quê? Pô, eu quero um cachorro pra pastorear, eu quero um cachorro pra pegar o bicho lá que caiu, que eu atirei nele, ele vai trazer pra mim. E aí, dentro do leque de comportamentos das raças, já são afuniladas as possibilidades de comportamento. Um Border Collie vê um carrinho de supermercado e ele tem determinadas tendências de comportamento que vão convidá-lo ou vão instigá-lo a mostrar o comportamento de pastoreio de carrinho de supermercado. Não sei se você sabia disso, mas agora aparentemente os carrinhos de supermercado precisam ser controlados, ser pastoreados. Um Golden vai tentar fazer o quê com coisas que se movem? Ele vai tentar manter aquilo no controle do paladar, né? Ele vai tentar trazer aquilo para a boca e vai manter aquilo na mordida, sem destruir o negócio. É uma tendência de comportamento afunilada pela criação das raças. Um Lhasa vai ver um carrinho de supermercado, ou a Wendy, por exemplo, que eu comprei o robozinho aspirador de pó, e vai fazer o que com isso? Absolutamente nada. É isso que um Lhasa equilibrado faz quando ele vê alguma coisa que ele não entende se movimentando. Ele não faz nada. Ele vai pro canto dele e fica ali observando até que isso não traga uma consequência ruim para
ela, que no caso, né, com o pai adestrador, um robozinho aspirador não poderia trazer uma consequência ruim para um Lhasa, para o Wendy. Em outras palavras, um Lhasa não tem na sua genética um comportamento específico que foi lapidado para lidar com o controle de movimento. Ah, eu tenho um Lhasa que pastoreia. Desculpa te falar, mas existe a grande probabilidade do seu Lhasa estar emocionalmente desequilibrado. Quando você vê um Yorkshire pastoreando cães na creche, pode ter certeza que esse cachorro não está feliz de estar lá, ele está desequilibrado, ele não sabe o que fazer com aquilo, ele acabou manifestando um comportamento que sim é da espécie canis familiares, mas não deveria ser característico de um canis familiares que não foi feito para pastorear outros animais. Se ele chegou nesse nível de manifestar um comportamento que não é da sua natureza, que não foi selecionado para sua competência comportamental, é porque ele já está num nível extremamente avançado de desequilíbrio e a única opção que ele conseguiu encontrar para conviver minimamente bem ali foi pastorear e tentar controlar o movimento dos outros indivíduos. Olha só que triste. Beleza, então a gente já entendeu que o lobo, o filhote, tem uma série de opções de comportamento que ele vai testar sim para descobrir o que ele consegue e o que ele não consegue. Ele vai descobrir que ele é muito bom em determinadas coisas ou que ele é péssimo em determinadas outras coisas e ele vai sim testar os adultos da família, porque é isso que o mamífero faz de modo geral em qualquer espécie estudada no reino animal. Não seria diferente com o cachorro. E a gente entendeu também que as raças têm determinadas limitações de comportamento exatamente por causa da previsibilidade de comportamentos que eram desejados ou que foram desejados ao longo da evolução e da criação das raças. O que o lúdico faz então? O que o lúdico deveria fazer? Primeiro, não inviabilizar comportamento, né? O problema não está no cachorro brincar de morder. Não é brincar de morder que torna o cachorro agressivo. É não saber quando pode morder e quando não pode morder. E é não ter a sua demanda inicial, primária, de saciedade da dor e da necessidade de aprender a morder que faz o cachorro ficar agressivo. Em outras palavras, é tentando controlar para que o cachorro não morda que você cria um cachorro agressivo. Sim, existem outras causas, eu sei, mas eu estou falando do ponto de vista primário, do ponto de vista de desenvolvimento lúdico. Beleza, ainda nessa linha, o que o lúdico faz? O lúdico deveria possibilitar o desenvolvimento muito inicial e primário do cérebro. Como assim possibilitar o desenvolvimento inicial primário do cérebro, Kleber? O lúdico deveria criar condições para que o cérebro do filhote entenda e perceba o mundo e, mais ainda, o lúdico deveria fazer com que o filhote, independente da raça ou mesmo sendo um cão de raça não definida, o lúdico deveria ajudar esse cachorro a ampliar o seu leque de comportamentos, sendo, portanto, aproximado, grosso modo, simplificando a conversa, daquilo que é um animal na natureza, daquilo que foi o bicho que deu origem ao canis familiares. Kleber está falando que eu tenho um lobo em casa. Não, eu estou dizendo que você precisa, enquanto tutor, ajudar o seu cachorro a ampliar as possibilidades de comportamento para que os comportamentos de raça não sejam intensificados e sejam mostrados com frequência inadmissível, com frequência que não é possível do ponto de vista de convivência em sociedade. Eu não quero um Border Collie, eu acho que você também não quer, um Border Collie pastoreando ou tentando pastorear carros, motos, veículos, pessoas de bermuda laranja. Eu não quero um Golden tentando controlar o movimento de todas as bolinhas das pessoas chutando bola de basquete, de vôlei, do que quer que seja no parque. Eu não quero um Yorkshire tentando controlar o movimento de pequenos roedores que ele encontra aqui no meu bairro, por exemplo. Eu quero única e exclusivamente fazer um passeio legal com qualquer uma das raças que eu mencionei e qualquer uma das raças que eu não mencionei. E você não consegue fazer isso inviabilizando que determinados comportamentos sejam mostrados, porque aqueles comportamentos que o filhote mostra inicialmente foram comportamentos desejados, sim, pelos nossos ancestrais e sim, pelos criadores atuais. Ah, não, o cara aqui que tem que eu comprei, o meu American Staffordshire, ele diz que ele foi criado pra família e tal, que ele é ótimo pra criança e tudo mais. Sim, o cara pode até estar te dizendo isso, mas ele fez esse trabalho. Geneticamente, ele teve menos tempo de trabalho com os indivíduos que ele procria do que a história da criação da raça em si. Você consegue entender que mais tempo representa maior propensão a comportamento do que menos tempo? Né? Menos tempo representa menor propensão de comportamento. Estou dizendo aqui que todo American Staffordshire vai ser malvadinho com as crianças? Óbvio que não. O primeiro cachorro que eu atendi a domicílio, meu primeiro contrato de adestramento pago, o Gael, American Staffordshire. Cara, o cachorro é incrível com crianças e com o mundo de modo geral. Dei uma sorte danada de pegar esse cachorro e não o outro do criador de um outro canil, né, da mesma raça, que o bicho era virado no satanás, que já saía com os olhos bugalhados, com a pupila tão dilatada que parecia que ia sair pelas orelhas, de tão louco que ele saía para caçar, né, um cachorro caçador, e com alta tendência à combatividade. Beleza, então entendemos aqui que nós precisamos deixar manifestar alguns comportamentos que são naturais da raça. O lúdico vai colocar sob controle os momentos em que esses comportamentos de pastoreio, de caça, de
de luta, de sei lá o que, de rastrear olfativamente, o que quer que seja, o lúdico vai colocar sob controle para que esses comportamentos tenham vazão no momento em que é possível ter vazão, porque a gente não quer inviabilizar comportamento, porque inviabilizando o comportamento a gente aumenta a ansiedade do bicho, né? Lembra da frustração que aumenta a ansiedade? E aumentando a ansiedade do bicho tenderá a intensificar a tentativa de manifestar aquele comportamento. E a tentativa você não controla. É só olhar para os cachorros usando enforcador na rua que você vai ver que não está dando certo essa ideia de usar enforcador para que ele não brigue, para controlar o comportamento do cachorro. O mais comum de acontecer é o cachorro manifestar comportamento agressivo por uma pura e simples questão de vetores, um cachorro indo para o lado, outro cachorro indo para o outro. Esse comportamento de tentar avançar nesse cachorro aqui vai ser entendido pelo cérebro do cachorro como efetivo, porque afinal esse cachorro que estava indo continuou indo. Então, logo, o problema de possível interação social foi resolvido. Afinal, o cachorro foi embora. Beleza. E aí, qual é então o papel complementar do lúdico? É exatamente desenvolver as habilidades comportamentais que não são usadas espontaneamente, né? Trabalhar, por exemplo, num Border Collie, ao invés do controle de movimento que é morder as tuas canelas, trabalhar a surpresa emocional, trabalhar jogo de lutinha, trabalhar controle de mordida, trabalhar aquilo que o Border Collie detesta fazer, que é ver que você se escondeu e que ele perdeu o controle de onde você está. Já tentou brincar de esconde-esconde com o teu Border Collie? No começo talvez ele ache legal. A segunda, terceira vez que ele entender que você vai se esconder, ele vai ficar mega angustiado. Como que ele mostra angústia? Às vezes ele chora, ele vocaliza pra caramba, ele mostra padrões de vocalização que não são propriamente o latido, são próximos do chorinho, do uivo, né? Esse cachorro está atravessando um momento de angústia. Alguns Border Collie mais desequilibrados ou mais propensos ao desequilíbrio em função da sua baixa estimulação cognitiva e baixa estimulação lúdica vão mostrar o quê? Comportamento agressivo. Vai, dominante. Não é dominante, é um cachorro que não aprendeu a lidar com a imprevisibilidade de algo que sai do controle visual dele. Só tô dizendo, né, cara? Lúdico é para ser usado. Ah, é pra parar de fazer. Exatamente, você entendeu completamente errado. É para fazer de uma maneira gradual para ajudar o cérebro desse Border Collie, controlador de estímulos visualmente falando e palatavelmente falando, indo lá mordendo, é ajudar o cérebro desse cachorro a lidar com a imprevisibilidade e a aceitar que as coisas saem do campo visual dele e que tá tudo bem. Ele não precisa se sentir angustiado, ele tem alternativas de comportamento. E, mais ainda, num lúdico de esconde-esconde, por exemplo, você vai ajudar o seu cachorro a entender que mesmo não controlando diretamente, as consequências do desaparecer do campo visual dele são sempre positivas. Ou seja, cedo ou tarde você volta, ou ele tem competências que ele não sabe que tem. Usar o olfato para te localizar numa casa com todas as luzes apagadas, por exemplo, ele consegue te encontrar. Isso traz de volta equilíbrio interno para ele. E por fim, a parte mais importante do vídeo, que quem pulou, né, perdeu, que desiste, muito difícil, muito chato, não sei o que, achei que ia aprender alguma coisa. Quem pulou, meus parabéns por ter ficado até aqui. O papel do lúdico é ajudar o cérebro a se desenvolver. Existe um negócio nas neurociências que se chama neuroplasticidade. Eu vou traduzir aqui neuroplasticidade. É a capacidade que o cérebro tem de aprender e modificar comportamento. Não é isso, mas para nossa conversa é isso, tá? A neuroplasticidade do ser humano é a maior que existe entre os animais já estudados. A neuroplasticidade do cachorro existe em muito menor proporção, o que quer dizer que se, enquanto filhote, até os 5 meses, esse cachorro tiver poucas experiências de vida e aí de repente ele tem que lidar com o mundo, o cérebro dele não está preparado para pegar as informações do mundo e encaixar dentro do cérebro, das conexões de sinapses dele, sem manifestar aquele comportamento característico da raça. Vou te dar um exemplo. Border Collie, que o pessoal adora. Border Collie, cachorro lindo, cachorro que sabe tudo, cachorro mais... Border Collie sabe nenhuma. Border Collie não sabe nada. Bota um Border Collie dentro de um apartamento e deixa ele lá até os 6 meses de vida. Ou pior, deixa ele lá até 1 ano de vida. E aí você vai tentar cansar esse Border Collie brincando de bolinha. O que vai acontecer? Você vai hiperestimular comportamento característico da raça, controle de movimento, bolinha, né? Brincar de correr atrás de bolinha, comportamento de pastoreio. Você vai viciar o cérebro desse cachorro em manifestar sempre o mesmo padrão de comportamento, que é de controlar movimento. Você vai se frustrar amargamente em tentar fazer esse cachorro ficar cansado. E a única opção desse tutor, ao falhar em tentar fazer controle de bolinha, né? Brincadeira de bolinha, é trancar esse cachorro num lugar em que ele não possa destruir nada. E aí, cedo ou tarde, esse tutor vai
vai se dar conta de que não é por caso real que eu tô contando, tá bom? Cedo ou tarde, esse tutor vai descobrir, por volta de 1 ano, que é impossível ter um Border Collie dessa forma. Kleber, mas tá indo pro extremo. Para ilustrar para você, não precisa ser o extremo para acontecer isso que eu tô falando. E aí o que vai acontecer é que alguém bem intencionado vai adotar esse cachorro e vai passar duras penas para tentar educar esse cachorro, porque basicamente o cérebro dele não foi preparado para pegar informações visuais, auditivas, olfativas do mundo e encaixar de uma forma que faça sentido do ponto de convivência social. O que acontece, Kleber? Esse cachorro, quando põe o focinho no chão, ele é hiperestimulado. Ele quer rastrear o cheiro daquela coisa que ele achou. Só que tem vários cheiros e ele se perde no meio de tanto cheiro. Enquanto ele está farejando, ele pega um movimento de carro, de veículo, de pessoa passando perto. E a genética dele faz o quê? Convida ao comportamento de pastoreio. Então ele está farejando, distraído, e ele se assusta com o movimento, ele vai tentar pular para controlar. E como ele está preso na guia, obviamente ele vai ficar frustrado porque ele não conseguiu controlar o movimento daquilo e ele perdeu o olfato disso aqui. E mais ainda, um monte de estímulo auditivo para um bicho que foi feito geneticamente para ser sensível auditivamente, esse monte de estimulação auditiva que é incompatível com a vida que ele teve trancada no banheiro da casa, vai deixar esse cérebro super estressado e com a gente pode chamar de poluição auditiva, uma noção de poluição auditiva, né? Vai ser muita informação auditiva e ele não vai conseguir assimilar isso. Tudo isso vai desgastar pouca competência de autocontrole que esse cachorro foi convidado a desenvolver, se é que ele foi em algum momento da vida. E aí, sendo o Border Collie que é, quando você vai tentar ligar o aspirador de casa, ou sei lá, uma moça que vai tentar secar o cabelo, fazer uma hidratação, vai tentar fazer isso dentro de casa, o que esse cachorro vai fazer? Ele vai morder ou o secador, ou o cabo do secador, ou a própria pessoa que está manuseando o secador. Ele não teve na vida dele, até os 5 primeiros meses de vida, a exposição positiva gradual e controlada aos estímulos auditivos, aos estímulos olfativos, aos estímulos visuais, aos estímulos táteis. Não sabe nem ser tocado para ser acalmado. Inclusive isso é uma tecnologia do melhor tutor do mundo, que é o meu curso 100% online para você tutor, para você tutora que quer ter um cachorro saudável, né, e quer ser o melhor tutor possível para o seu cachorro, né? A massagem, estimular através do toque o cachorro a se controlar, a se acalmar, fazer o cérebro dele, esse negócio está dentro da cabeça dele, entender que partes do corpo dele estão tensas em função de estresse acumulado por conta de estimulação externa, barulho, cheiro, som e barulho é uma coisa, excesso de informação visual, etc. É ensinar através da massagem para o cérebro dele que tem pontos do corpo que estão super tensos e trazer essa consciência para o cérebro de que existem opções de comportamento que o cérebro pode regular o corpo para diminuir essas tensões. E até mesmo uma delas é pedir ajuda. O que é o carinho? O carinho é o momento em que o cachorro pede ajuda para o tutor, para a tutora, para se sentir mais calmo. É uma tentativa do cérebro do cachorro de se conectar e reforçar vínculo afetivo e mais ainda de ser acalmado externamente através do toque, através de estimulação de pontos específicos do corpo, que cada cachorro vai acumular tensão numa parte específica do corpo. A Wendy, por exemplo, acumula muita tensão aqui e no clube de membros tem um vídeo no qual eu explico como fazer a massagem, a importância da massagem, e esse cachorro do vídeo, ele acumula tanta tensão, mas tanta tensão que quando eu encosto num ponto específico do corpo dele, sobe uma bolota nas costas. É tanta tensão, mas tanta tensão que parece que vai sair um alien de dentro do corpo dele. Tecnologia exclusiva do melhor tutor do mundo, tá? Muita gente fala disso por aí, mas a maioria das pessoas não sabe fazer, que é conteúdo que dá view e tal, então a galera copia e cola. Mas fazer mesmo, saber fazer, a maioria das pessoas não sabe. E eu tô falando de profissionais, tá? Enfim, então se você perguntar, por exemplo, para um filhote, pô, você gostaria que eu te acalmasse, porque você tá meio pilhado, tá tentando dormir, eu sei que você já tá estressado, não consegue se regular sozinho, você gostaria que eu te acalmasse através do toque? a resposta dele através de comportamento vai ser: encosta aí que você vai ver a dentada que você leva. é que o filhote não quer ser acalmado, o cérebro dele não tem essa competência de perceber que o seu toque ajuda ele a se acalmar, relaxar e dormir finalmente. Então isso precisa ser ensinado para o cachorro. Como que se faz isso? Através do lúdico. Numa brincadeira de cabo de guerra, por exemplo, você para do absoluto nada e contém por 2-3 segundos o seu cachorro nas laterais, tipo, segurando por aqui. Solta e libera para brincar de cabo de guerra. E vai aumentando o tempo gradativamente. Dessa forma, super simples, você ensina que o toque traz uma consequência boa, de forma positiva, gradual e planejada. O lúdico, por exemplo, ajuda o seu cachorro a não ficar hiperestimulado olfativamente. Se Border Collie tivesse desenvolvimento lúdico na fase de filhote para aprender a usar o olfato, não sairia fissurado na rua querendo achar todos os cheiros que ele pegou no ar antes de sair para o passeio. O desenvolvimento lúdico, por exemplo, ensina o cachorro a não morder guia e não puxar a guia. Exatamente, né? O cachorro entende que tem coisas que ele pode morder, tem coisas que ele não pode morder. Quando ele se sente frustrado por não conseguir desempenhar um comportamento de pastoreio, por exemplo, a alternativa dele é simplesmente parar de pastorear e andar com a guia relaxada. Isso o lúdico também faz. E aí, basicamente, grosso modo, o que eu estou tentando te dizer aqui, né, há horas, nesse vídeo eterno, que não acaba nunca,
é que se você tem um filhote aí, tá? Se você tem um filhote, você está no momento propício para começar a educação desse filhote, de maneira lúdica e colocando o autocontrole, que foi o vídeo que eu trouxe foi penúltimo ou antepenúltimo vídeo que eu trouxe aqui pro canal, de maneira lúdica e mostrando o autocontrole de forma gradual para eles. Está no momento propício. Se você não fizer agora, vai chegar um momento que você vai ter que fazer. E você vai sofrer para fazer depois que o problema aparecer. Então a decisão de quando fazer é pura e exclusivamente sua, mas você vai ter que fazer. E se você tem um adulto, você tem sim chance de resgatar aquilo que ficou perdido no lúdico dele porque não foi estimulado. Você vai começar com calma, tratando ele como se fosse um filhote, sabendo que ele já não é um filhote, sabendo que hoje ele tende muito mais ao comportamento de fuga ou comportamento agressivo. Você vai fazer as coisas de forma muito planejada, muito gradual e sempre com associação positiva, de uma forma respeitosa com você, tutor, com você, tutora e com o seu cachorro. Até os 5 meses, você deveria. Essa é a informação de ouro que eu gostaria de ter tido quando eu fui estudar adestramento, e o que eu encarei, o que eu aprendi, e logo fiz questão de esquecer que aprendi, é que eu tinha que punir a Wendy, né, cara, quando ela tava latindo na janela. Só piorou a minha vida. O que eu deveria ter sido orientado, que é isso que eu vou te orientar agora, é ajude o seu cachorro a experimentar coisas novas da vida. Trabalhe sensações táteis, trabalhe atividades olfativas que sejam positivas, graduais e planejadas, que não gerem hiperestimulação olfativa. Trabalhe exposição auditiva, gradual, positiva, planejada. Trabalhe a questão do toque, a capacidade de acalmar o seu cachorro através do toque, de forma positiva, gradual, planejada. Trabalhe o controle de mordida também, para aquilo que pode, para quando pode, para aquilo que não pode, para quando não pode. Morder coisas é a principal ferramenta que o cérebro do cachorro tem para reduzir o próprio estresse. Se o cachorro não morde, isso não é uma vantagem para você, isso está errado, seu cachorro precisa morder. Se ele não está mordendo, ele está acumulando estresse, não sabe o que fazer com isso. Provavelmente ele vai explodir ou já está explodindo em momentos específicos do dia. Ele avança em cachorro, ele late demais, ele fica na sacada tentando controlar o que passa lá embaixo, se entretendo. É o passatempo dele, ele fica latindo com as pessoas lá embaixo. Ele está tentando reduzir o próprio nível de estresse. Então com o lúdico você ajuda o cérebro do seu cachorro, que é isso aqui, ó, é uma coisinha pequenininha, a ampliar, você ajuda o cérebro do seu cachorro a desenvolver neuroplasticidade. E são tipo mãozinhas assim, ó, são dedinhos nas mãozinhas do cérebro. Quando o seu cachorro, filhote, vai para o mundo externo, não é que está resolvido tudo, não vai ter problema nenhum, mas esses dedinhos têm onde encaixar as informações visuais, auditivas, e aí você atenua a possibilidade de mostrar comportamento característico de raça e mais ainda, você diminui tanto a frequência quanto a intensidade de comportamentos específicos de raça. Kleber, com SRD não acontece. Prestou atenção no vídeo, pelo amor de Deus. Com SRD pode acontecer qualquer frequência e intensidade de comportamento, porque o SRD ele tem maior amplitude de comportamentos. Ele é um SRD, ele não tem raça definida. E mesmo não tendo raça definida, ele é produto de cruzamento de raças, provavelmente. Ou ele pelo menos é produto de cães familiares, que já teve ali uma seleção genética, já teve uma lapidação para se afastar do Canis lupus. Então, cara, entender esse vídeo, se você não entendeu, assiste de novo. Me pergunta nos comentários. Entender esse vídeo, né, se você assistiu, ficou até aqui, você deveria estar clicando no botão que está no link da descrição, no primeiro comentário fixado agora para fazer parte do melhor tutor do mundo. Porque eu não consigo entender alguém que chegou até aqui e falar: ah, não, entendi, vou tentar fazer por conta própria. Cara, isso aqui é só a ponta do iceberg, eu não expliquei nada pra você. Eu tentei, mas eu não consegui. Eu falhei miseravelmente na missão de te explicar o que você tem que fazer, como você vai fazer. Então se você ficou até aqui, cara, é uma obrigação quase que moral clicar no link e fazer parte do melhor tutor do mundo pra aprender a fazer isso com o seu cachorro, independente da idade que ele tem. Porque o teu papel agora, enquanto tutor, enquanto tutora, é fazer o cérebro do seu cachorro se desenvolver para ser capaz de assimilar as informações do mundo sem manifestar o comportamento inadequado que ele vem mostrando, ou o comportamento inadequado que ele fatalmente vai mostrar sem esse conhecimento que eu estou te convidando a experimentar dentro do melhor tutor do mundo. É um convite. A decisão de quando fazer, e até de fazer ou não fazer, é 100% tua. Mas se você for fazer, ou você faz agora, ou você vai ter que fazer mais pra frente. E mais pra frente vai ser mais difícil. Espero que você tenha curtido esse vídeo, espero que tenha deixado claro pra você, ou pelo menos ajudado a clarificar um pouquinho mais. Eu sei que eu falhei um pouco em deixar a informação mais clara. Não é um vídeo não é um conteúdo tão raso assim pra, tipo, em poucos minutos, 20, 25 minutos, conseguir te trazer a densidade necessária. E é por isso que eu vou gravar um novo curso esse ano ainda em 2023, que vai entrar como bônus para os alunos do melhor tutor do mundo, sem gasto adicional, sem investimento adicional, para poder abordar com calma essa temática, que é um assunto muito denso.
muito denso e muito fundamental. Tão fundamental que não dá para não ter um curso a respeito disso. Lá dentro do Melhor Tutor do Mundo já tem um módulo com exercícios lúdicos. Já tem acho que 19 ou 17 exercícios lúdicos para você colocar em prática, de forma inicial de aprendizado de qualquer cachorro, filhote ou adulto. É através do lúdico, é o que vai te trazer paz, tranquilidade e uma convivência harmônica com o seu cachorro. No próximo vídeo eu vou explicar para você tutor, para você tutora que está na dúvida. Ah, mas eu não cliquei ainda porque eu quero um adestramento presencial, que eu acho que com adestramento presencial vai ser mais fácil. Não vai ser mais fácil. Dependendo do adestrador, você não vai ter, talvez até seja que você não vai ter que fazer nada. E exatamente você não ter que fazer nada que não vai resolver o problema. E no meu adestramento presencial, cara, tem toda a anamnese, toda a análise do caso, todo o histórico do cachorro, tudo que ele aprendeu, tudo que ele não aprendeu, tudo que precisa ser desenvolvido, todas as tarefas de casa, todas as etapas que vão ser construídas com esse cachorro e a tua tarefa no dia a dia, comigo no adestramento presencial não vai ser mais fácil do que é hoje não. Vai ser mais difícil, vai ter mais coisa para fazer. Vai ser mais fácil no sentido de que você vai parar de passar os perrengues que você passa. Mas no sentido de, vou ter menos coisa para fazer, esquece, vai ter mais coisa para fazer. E é assim que deveria ser o adestramento bem feito, né? O adestramento que respeita você tutor e o dinheiro que você está botando, né? O dinheiro que você está despendendo. Você é rico ou pobre, tanto faz, é um dinheiro que tem valor para você, né? Então o adestramento que te respeita, ele leva em consideração que você está sim abrindo mão de algo que é valioso para você, que você trabalhou para conquistar, que é o teu dinheiro, né? E o teu tempo. Então o adestramento que respeita leva em consideração tanto o dinheiro que você investe quanto o tempo que você tem. Assim também é o melhor tutor do mundo. E mais ainda, vai respeitar a capacidade do teu cachorro e ajudar ele a se desenvolver. Cara, eu espero que você tome a decisão de clicar nesse link. Vem aí, aproveita que ainda temos 12 meses de mentoria. Logo essa boiada vai acabar, como eu mencionei num dos vídeos anteriores aí. É um capricho meu, é um cuidado, é um zelo. Os alunos que fazem parte do curso, hoje muitos nem vêm para as mentorias. Eles só assistem o conteúdo gravado que já é extremamente completo. Tem tudo que você precisa, não falta nada. Tem aulas que eu pego para dar uma olhada ali no conteúdo e tal. Aí às vezes eu vejo alguém no grupo de alunos falando alguma coisa e falo, cara, mas a aula tá aqui, ó. Eu pego, mando o link pra pessoa, que são aulas que nem eu mesmo lembro ou não lembrava que tinha, porque é realmente um conteúdo bastante denso e vai ser complementado com esse curso sobre lúdico, que não tem nome, não tem data, não tem nada ainda, só tem uma intenção de fazer. Então no próximo vídeo a gente vai desmistificar essa questão do que é o adestramento a domicílio e mais ainda, qual é o limite do adestramento? O adestramento tem limite? Qual é esse limite, se ele existe? Vamos falar disso no próximo vídeo. Abraço, obrigado por ter ficado até aqui, espero te ver dentro do Melhor Tutor do Mundo em breve. Se não for agora, em algum momento, você vai precisar estar lá dentro. Até mais.